Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Você tem uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Estamos começando hoje nosso 35º dia de campanha e hoje nós vamos falar sobre o poder do jejum e da oração. O texto base se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 29. Peço a você que abra a sua Bíblia. Antes disso, eu quero dizer a você, que eu sou o pastor Elifran Medeiros. E convido você para se inscrever no nosso canal, divulgar, compartilhar e fortalecer, dando seu like aí. Hoje vamos falar de uma história linda que tem, de uma libertação, de uma cura e libertação que Jesus faz. Mas no versículo 14 até o 29, você vai ver que primeiro os discípulos receberam essa função, Trouxeram até os discípulos um jovem que tinha um espírito mudo. E esse espírito debatia e jogava essa criança no fogo, na água, tentava matá-lo, espumava, caía pelo chão e eles não conseguiram expulsar esse demônio. E aí Jesus repreende eles dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Tragam o menino aqui. O versículo 29, que é o texto base, ele diz o seguinte: respondeu Jesus: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio do jejum e da oração. Então, no meio daquela confusão, Jesus repreende os seus discípulos, eles o trouxeram a criança, ele pergunta ao pai: quanto tempo faz que está acontecendo isso com ele? O pai diz: desde a sua infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. É o que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Esse é o ponto-chave da questão. Então, eu quero dizer para você, querido, querida, jovem que está nos vendo, tudo é possível ao que crer. Então, se a sua causa é impossível para você, não é impossível para Jesus. Marcos destaca aqui no evangelho dele, de Marcos, a importância do jejum e da oração na vida do cristão, especialmente em situações de batalha espiritual. E nesse devocional de hoje nós vamos explorar um pouco mais a necessidade de podermos buscar e aplicar em nossa vida diária essa prática. Jesus nos ensina, a primeira coisa nessa passagem, que há poder na oração. Ele nos ensina que em certas batalhas espirituais só podem ser vencidas por meio da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, Paulo escreve nessa carta, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o coração e súplica, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Filipenses 4:6 é um texto bem conhecido também que Paulo escreve essa carta. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Devemos cultivar, irmãos, um coração alegre que busca em oração contínua apresentar nossas necessidades, desafios, aquele que tudo pode, nada é impossível para ele. A oração nos dá paz, fortalece a nossa fé, permite-nos enfrentar situações difíceis com confiança de que Deus está no controle. Segunda coisa, irmãos, que além da oração ter poder, o segundo ponto é que existe uma importância no jejum. O jejum é um ato espiritual que demonstra nossa dependência de Deus e nosso desejo de buscar a sua vontade acima das nossas necessidades físicas. Isaías 58:6 diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, exaltar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? É uma pergunta que o profeta faz. Palavra de Deus, através do profeta Isaías.
Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, ele diz: quando jejuarem, e aqui é um ponto importante, irmãos, quando jejuarem, não mostrem alguma aparência triste, como os hipócritas, pois eles desfiguram os rostos, a fim de mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Então, não faça jejum para demonstrar para as pessoas. Faça jejum entre você e Deus. É um momento ali de devoção entre você e Deus. Você, através do jejum, está se conectando com Deus e também na oração. Então, ao incorporar o jejum em nossa rotina espiritual, podemos trazer uma nova profundidade em nosso relacionamento para com Deus. O jejum nos ajuda a focar em Deus e na sua vontade para com as nossas vidas, desatando ligaduras espirituais e promovendo libertação, não só para nós, como também se Ele quiser nos usar para uma situação. Em terceiro e último lugar, irmãos, combine. Você pode combinar, como estamos aqui em campanha. Jesus especifica que algumas castas espirituais do maligno, só podem ser expulsas por meio de jejum e oração, destacando que a necessidade de ambos para um avanço espiritual significativo. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia estava reunida em oração, e enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Então veja que era uma prática da igreja primitiva e deve ser uma prática também nossa hoje. Lá na profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 12, diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então foi o próprio Deus que instituiu a prática do jejum. Não é meramente uma prática humana, mas é uma forma de conexão entre o homem e Deus. Devemos aprender a usar tanto a oração quanto ao jejum em conjunto, especialmente em momentos de grande necessidade espiritual. Esta prática pode desbloquear novas dimensões de poder e também nos dar direção divina para resolver situações em nossas vidas, ministérios e no cotidiano diário da nossa caminhada, ajudando-nos a superar obstáculos que não tem como superar de outra forma, são insuperáveis humanamente falando. Então, concluindo, irmãos, esse devocional de hoje, esse texto de Marcos, capítulo 9, versículo 29, nos lembra da importância de uma vida de oração e jejum. E estas práticas espirituais, elas são essenciais para a nossa caminhada com Deus, nos ajudando a enfrentar desafios que são intransponíveis aos nossos olhos. Também nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a buscar a vontade de Deus com mais intensidade, que nós possamos, em nome de Jesus, irmão, como discípulos de Cristo, nos incorporar essas disciplinas em nossas vidas, confiando no poder transformador de Deus sobre o nosso ser. Deus, Ele quer que nós andemos em novidade de vida, que sejamos uma nova criatura, que façamos uma metanoia nas nossas ações, para que possamos provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nós, para conosco. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que você se fortaleça na prática do jejum e da oração, e que Deus te use poderosamente, assim como você não se sente capaz, mas Ele é capaz de fazer muito mais na tua vida. Deus, eu quero em nome de Jesus apresentar essa vida. Tome em tuas mãos, que o Senhor possa fortalecer, animar, dar forças para que ela possa colocar em prática o jejum e a oração, e que o Senhor
ó Deus, se conecte com experiências tremendas através dessa pessoa, Senhor, dando a ela graça, sabedoria para usar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos em prol do teu reino. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe e continue firme na caminhada.